Olá, seja bem-vindo ao nosso 7º GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, e agora falando sobre as notícias, os eventos da área tributária relativos ao mês de julho de 2019, contando mais uma vez com a presença ilustre aqui de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para discutirmos aí as novidades de julho de 2019. E aí pessoal, é muito bom estar aqui de volta, viu? E nesse novo programa, nós vamos aqui compartilhar de várias notícias interessantes da área tributária, também comentar normas legais, decisões administrativas ou judiciais. E na última sessão vamos dedicar um tempo a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E se você está acompanhando esse nosso programa, de repente você não conhecia, ou mesmo já tendo escutado algum outro, nunca pensou em mandar uma dúvida para cá, escreva para nós. De repente a sua dúvida é selecionada e a gente pode responder aqui para você. Agora eu vou passar a palavra para a Aline Fagundes, que vai trazer para a gente as principais notícias relacionadas ao mês de julho de 2019 na seção GT News. Pois é, pessoal, a primeira notícia é que o STF deve julgar os embargos da decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois é, parece brincadeira, mas diferente do que a gente havia comentado na última edição do GTcast, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento, no último dia 3 de julho, os embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional contra a decisão do STF que decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS. Apesar disso, o julgamento ainda não foi marcado. E como a gente, em praticamente todo o programa, já fala a respeito desse assunto, quem está acompanhando aí desde as primeiras edições do nosso podcast deve lembrar que a gente vem trazendo todas as atualizações a respeito, e essa notícia é importante pelo fato de que a notícia anterior era no sentido de que no segundo semestre agora de 2019 não havia previsão para que o STF colocasse esse processo em pauta. A notícia indica que, apesar de ainda não ter definido qual é a data do julgamento, quando é que ele vai ser incluído na pauta do STF, pelo menos a ministra Carmen Lúcia liberou o processo que estava nas mãos dela, ou seja, já juntou ali no processo o voto dela e vai encaminhar para o plenário julgar. Só que essa data ainda a gente não tem a certeza de que vai ser nesse segundo semestre de 2019, mas há uma possibilidade de que isso aconteça, ou seja, talvez a nossa previsão, baseada na notícia do podcast anterior, talvez não se confirme. É possível que a gente tenha uma solução definitiva para isso até dezembro desse ano. A nossa segunda notícia segue a mesma linha, isso porque a Receita Federal tem notificado empresas para detalharem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A Receita Federal tem notificado os contribuintes para informarem, em um prazo de 20 dias, o método usado para a exclusão do ICMS do cálculo do PIS e da COFINS, se com base no imposto que consta na nota fiscal ou efetivamente recolhido. Os comunicados estão partindo da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes e já foram recebidos por empresas do setor varejista de São Paulo. Eu não sei se esse foi um dos motivos aí pelo qual o STF resolveu antecipar o julgamento dessa questão, porque a polêmica com relação a esse procedimento aí adotado pela Receita tem gerado muitas polêmicas e debates, porque a Receita disse que quem tem direito a abater o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS por aquele destacado na nota fiscal fruto de alguma decisão judicial tem que provar e comprovar essa decisão que acoberte esse procedimento para ele. Então eu imagino que a Receita está vendo muita gente abatendo o ICMS destacado na nota e ela está na dúvida se aquelas pessoas estão amparadas por alguma medida legal que deem esse benefício a eles. Então isso aí tem gerado muitas polêmicas, inclusive a Receita disse que isso aí não se caracteriza um processo fiscal, um procedimento fiscal,
mas que quem não apresentar essas informações está sujeito às penalidades da IN 1252 de 2012. Então, os advogados aí, as empresas têm reclamado essa penalidade, dizendo que ela não poderia ser cabível porque ela foi feita em outro contexto e que a Receita também não poderia estar exigindo isso dos contribuintes, que prestem essas informações. Talvez aí seja realmente bom o STF adiantar o lado e julgar logo isso para que esse tipo de polêmica seja esvaziada. É verdade, e vamos lembrar que a grande questão aí é se o cálculo está baseado naquilo que os contribuintes desejam ou naquilo que a Receita Federal já disse nessa solução de consulta interna número 13 de 2018. Só relembrando, porque a gente já tratou disso aqui de outras vezes, a solução de consulta interna 13 de 2018 fala que o ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS é aquele resultado da apuração mensal da empresa, ou seja, a soma dos créditos relativos à aquisição menos os débitos relativos à saída de mercadorias. E isso resulta no ICMS menor do que o ICMS que os contribuintes querem excluir da base de cálculo, porque os contribuintes estão pleiteando o direito de abater o ICMS que é destacado na nota. Ou seja, para aqueles que lidam com a apuração de ICMS, a gente pode falar numa linguagem aqui muito contábil, que é como se os contribuintes estivessem querendo abater tudo aquilo que está na coluna de débito. E a Receita está levando em consideração que o correto é pegar a coluna de débito, deduzir a coluna do crédito e aquele valor líquido de ICMS é que seria excluído da base do PIS e da COFINS. Como o Gustavo bem pontuou, o STF realmente precisa dar agilidade a esse processo para colocar um ponto final nessa história que já vem se arrastando aí há vários anos. Só mais uma ressalva rápida aqui quanto a esse assunto. Eu sei que a gente já apontou isso diversas vezes em outras edições aqui do GTcast, mas é extremamente importante que até que o STF julgue essa questão, é importante que vocês que queiram aproveitar desse crédito do ICMS destacado na nota fiscal ingressem com ação, porque se o STF porventura modular os efeitos da decisão, ou seja, a decisão só terá efeito dali para frente, todos aqueles que tiverem ingressado com ação provavelmente poderão aproveitar desde a data da sua decisão. Então a gente sabe que provavelmente aí se aproxima o fim dessa discussão, mas como não há data ainda marcada para isso, a gente realmente aconselha que a via judicial ainda seja uma forma de garantir esse direito. A terceira notícia é sobre a nova estrutura da FDReinf. As informações de interesse da Receita Federal que tratam de matéria tributária, que hoje estão lá no E-Social, migrarão para a FDReinf, notadamente os eventos de elaboração da folha de pagamento. Assim, a Receita Federal especificará e implantará a inclusão dessas informações na FDReinf, bem como a sua integração com a DCTF Web para a constituição do crédito tributário. Pois é, Aline, então em relação a essa notícia aí, a gente precisa lembrar aqui de um fato. Esse podcast, ele diz respeito àquilo que ocorreu no mês de julho de 2019, mas em relação a esse evento que você citou, a gente teve um acontecimento importante no dia 1º de agosto, e a gente não pode deixar de comentar aqui, até para deixar os nossos ouvintes atualizados. E no dia 1º de agosto, o que aconteceu? O governo publicou lá no portal do SPED a minuta da versão 3.0 da FDReinf. E nessa minuta, ele já sinaliza que vai cumprir essa promessa. Por quê? Apesar de não ser um documento ainda oficial, é apenas uma minuta, mas ele já traz para essa nova versão da FDReinf eventos que antes estavam no E-Social. É o caso do R2000, nitidamente uma cópia do evento S1200 lá do E-Social. Agora, como é que essas informações vão conviver aí nas duas declarações? O que vai sair do E-Social, vai ficar exclusivamente na FDReinf e vice-versa? Aí a gente ainda não tem clareza a respeito, porque o que a gente viu e encontra, por enquanto, lá no portal do SPED, na página específica da FDReinf, é apenas a minuta dessa nova versão. A gente não tem aí o manual e nenhuma nota orientativa a esse respeito. O certo é que
apesar de a proposta ser de modernização, visando também a simplificação tanto do E-Social quanto da FD-Reinf, nesse primeiro momento o que a gente tem é uma grande confusão instalada. E estamos na expectativa de que isso venha a ser clareado aí com as próximas publicações do governo. Exatamente, Alexandre. Como você bem pontuou, o que saiu foi uma minuta. Então não temos nada concreto ainda e temos visto aí muitas notícias e muito no campo da especulação. Por exemplo, há quem entenda que os eventos lá do E-Social, o 1200 e o 1210, iriam ser extintos e abrangidos pela FD-Reinf, mas ao mesmo tempo temos visto notícias de que esses eventos vão ser mantidos. Então realmente, por enquanto, temos essa informação de que vai haver uma modernização, né? Alguma mudança vai acontecer, mas os detalhes a gente só vai ter quando sair realmente a legislação que vai tratar do assunto. Inclusive não saiu nem ainda a data de quando isso vai entrar em vigor. A gente imagina que como a versão da FD-Reinf 2.0 estava programada para aqueles fatos geradores lá a partir de janeiro de 2020, a gente imagina que talvez essas mudanças ocorram também a partir de 2020. Mas, como o Alexandre bem pontuou, ainda não há nenhuma data definida e tudo aconteceu ainda em uma minuta, então estamos esperando aí as próximas novidades. Pois é, o que eu acho engraçado também é que a FD-Reinf ela foi decorrente do E-Social, né? E hoje a gente vê um esvaziamento do E-Social e uma FD-Reinf muito mais robusta, né? Uma coisa que inicialmente nem existia, era apenas o E-Social. Exatamente, Aline. Inclusive lá no comentário que a gente publicou no Foco Tributário, eu falei mais ou menos, com outras palavras, que o E-Social era o protagonista e a FD-Reinf surgiu como coadjuvante. E a sinalização do governo agora é no sentido de que isso vai se inverter. Do ponto de vista tributário, a FD-Reinf vai ser protagonista e o E-Social vai trazer algumas informações ali mais focadas naquilo que envolve cumprimento de legislação trabalhista e previdenciária. A próxima notícia também é sobre esse tema. O governo vai modernizar o E-Social. Para reduzir a burocracia e estimular a geração de empregos, o governo federal decidiu modernizar o E-Social. A semana de 8 a 12 de julho foi dedicada aos ajustes finais da versão 2.5 dos layouts do E-Social. Essa versão não demandará ajustes por parte de desenvolvedores e usuários, uma vez que a equipe técnica preservou a estrutura atual, mas já representará um enxugamento na prestação das informações pelas empresas obrigadas ao E-Social. Inclusive, Aline, já havíamos comentado um pouco sobre isso no último GTcast, né? Mas ainda assim, a título muito de notícia, que tinha havido um seminário, né, de simplificação do E-Social e as possíveis mudanças que poderiam acontecer. E parece que acompanhando aí as mudanças da FD-Reinf, as mudanças no E-Social também vão acontecer nessa versão 2.5. Mas, como muitas empresas já enviam, né, o E-Social e já gastaram verbas altíssimas para a elaboração desses programas, eu tenho ouvido dizer que as empresas que já mandaram arquivos na versão 2.0 não precisarão corrigir, por exemplo, e alguns campos que serão excluídos, eles vão ficar ali em caráter facultativo, talvez justamente para não exigir que essas pessoas que já enviam precisem novamente voltar e reescrever esses sistemas que produziram para enviar essas informações. Inclusive, vamos lembrar que no dia 2 de agosto, também depois do mês de julho, mas que a gente está comentando aqui já na gravação desse podcast, o governo publicou lá no portal do E-Social mais detalhes dessas alterações, como fruto do processo aí de modernização e simplificação do E-Social, e ele enfatiza esse aspecto que, para evitar que os desenvolvedores de sistemas, os usuários, eles tenham um impacto muito grande ali na adaptação para essas novas mudanças, então muitos campos que existiam no E-Social, eles vão permanecer, mas em vez de obrigatórios, eles passam a ser facultativos. Isso vai demandar, digamos, menos trabalho por parte daqueles que estruturaram esses sistemas aí utilizados por muitas empresas, e as informações ficarão ali disponíveis se a empresa quiser preencher tais campos e enviar, não há nenhuma restrição, o governo vai receber. Agora, aqueles campos que o governo julga que são essenciais, eles continuam obrigatórios
e as empresas têm que informar de acordo com os layouts aí adaptados. Lá no portal do E-Social é possível ver um comentário acerca dessas diversas notas orientativas que tratam a respeito desse tema. O único aspecto que eu quero destacar ali é que o governo sinaliza que o prazo de envio do E-Social deve passar a ser definitivamente até o dia 15 do mês subsequente, já que a gente comentou, Aline, que essa prorrogação para o dia 15, ela tinha sido concedida pelo governo em caráter provisório, né? Exatamente, Alexandre. E tem mais uma coisa, o governo também sinaliza que os trabalhadores vão ser identificados exclusivamente pelo CPF. Não vai haver mais a necessidade lá no E-Social de identificá-los pelo PIS, pelo PASEP ou pelo NIT, porque isso está inclusive em consonância com aquilo que o governo já havia editado em um decreto, o decreto 9723 de março de 2019, que tinha alterado um decreto lá de 2017, o 9094. E em março, nesse decreto, o governo colocou lá uma nova redação nesse decreto de 2017, falando que para fins de acesso a informações, serviços, para exercício de obrigações, direitos e obtenção de benefícios, o número de inscrição no CPF iria substituir vários cadastros, inclusive o NIT, o PIS e futuramente também a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, o número da CNH, tudo tende a ser consolidado apenas no CPF. Então o governo já dá aqui um passo nessa direção daquilo que ele tinha sinalizado lá em março desse ano. A nossa última notícia é que o presidente quer reduzir a alíquota máxima do imposto de renda para 25%. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo vai trabalhar por uma reforma tributária, mexendo apenas em impostos federais, com perspectiva de redução da carga tributária ao longo dos anos. Uma das mudanças seria a redução da alíquota máxima do imposto de renda para 25%. Atualmente, pessoas físicas pagam até 27,5% e pessoas jurídicas pagam até 34% de imposto de renda, quando somada com a CSLL. Outra ideia do governo é unificar impostos e contribuições federais, como PIS, PASEP, COFINS, IPI e IOF em um imposto único. Inclusive, em outros programas, a gente já deu notícias e fez comentários acerca dessas movimentações relacionadas à reforma tributária. E o que a gente está vendo é que a Câmara dos Deputados tirou da gaveta lá um projeto do economista Bernard Api e está dando um encaminhamento e querendo ser meio que protagonista da reforma tributária. Ao mesmo tempo, o Senado sinalizou agora no mês de julho que ia trabalhar em uma outra proposta que já existia lá do ex-deputado, se eu não me engano, o Luiz Carlos Rauli. E essa proposta seria analisada pelo Senado e o Senado daria encaminhamento. E aí surgiu essa terceira notícia, o governo dizendo que diante da iniciativa aí do Congresso das duas casas, ele encaminharia um projeto que não adentraria em nada relacionado a tributos que não são de competência da União. Então, enquanto as propostas que estão lá tramitando na Câmara e no Senado envolvem, inclusive, ICMS, ISS e outros tributos estaduais e municipais, essa proposta que o governo federal sinalizou que pretende encaminhar vai se concentrar apenas nos tributos de sua competência, ou seja, os tributos da União. Exatamente, e para mim um ponto importante que a gente precisa reforçar aqui, que a gente já vinha comentando em diversas publicações que fizemos, é que você, em um primeiro momento, unificar tributos federais, estaduais e municipais com fatos geradores tão distintos, seria uma empreitada aí, a nosso ver, a meu ver, muito difícil. Você pegar, por exemplo, um ISS, um imposto de natureza municipal, e trazer isso para o que eles proporam lá do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, a gente já vinha sustentando que a probabilidade disso passar da forma como foi proposto era muito pequena. E essa iniciativa do governo aí de começar mexendo só nos tributos federais já era uma tendência que a gente imaginava que ia acontecer e, sem sombra de dúvidas, muito mais fácil de ser concebida. Então, eu acho que essa proposta tem tudo para ir adiante,
Mas, mais uma vez, eu coloco aquela dúvida. Será que nessas simplificações e reformas a carga tributária realmente vai ser reduzida? Ou, na verdade, acabaremos pagando o mesmo ou mais, mas de uma forma mais simplificada apenas? Vamos agora para a nossa próxima sessão, Agora é Lei. Foi publicada a Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, número 716, de 4 de julho de 2019. Essa portaria dispõe sobre um novo cronograma de implantação do E-Social, que revogou inteiramente a antiga resolução do Comitê Diretivo do E-Social, número 2, de 30 de agosto de 2016. Dentre as principais atualizações no cronograma, destacamos o adiamento do envio dos eventos periódicos para o terceiro grupo, que deixa de ser obrigatório para julho de 2019 e passa a se iniciar somente a partir de 8 de janeiro de 2020, referente aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro do mesmo ano. E essa alteração já era aguardada, na verdade a gente já comentou no último GTcast, e ela foi apenas oficializada agora em julho de 2019, e como principal mudança que nós tivemos ali foi realmente a redesignação aí do prazo inicial para o envio dos eventos periódicos pelo terceiro grupo, que envolve empresas do Simples Nacional, as micro e pequenas empresas com faturamento até 4,8 milhões por ano, mesmo não sendo optantes do Simples, as entidades sem fins lucrativos, associações, fundações, entidades do Sistema S, todas essas ganharam um fôlego aí de mais 6 meses para começar a transmitir os seus eventos periódicos mensalmente. Foi publicada também a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1.900, de 17 de julho de 2019. Como já era esperado, foi publicado no dia 19 de julho essa instrução normativa que adia a data do início da transmissão da FD-REINF para o terceiro grupo, seguindo ali o que a gente acabou de comentar que fizeram para o E-Social. A alteração promovida na INRFB 1701 de 2017 foi no sentido de adiar o início da transmissão da FD-REINF para janeiro de 2020, ao invés de se iniciar em julho de 2019, conforme era previsto anteriormente. Como o Alexandre já havia pontuado, no último GTcast já havia aí a notícia de que o E-Social para o terceiro grupo ia ser prorrogado, e eu lembro que na ocasião nós também falamos, olha, se mudar o E-Social, provavelmente o prazo para envio da FD-REINF para esse grupo também vai ser adiado. E aí, quase 2 semanas depois, pouco mais aí de uma semana, realmente saiu a instrução normativa, seguindo o que acabamos de comentar ali para o E-Social, né, seguindo o mesmo cronograma. Até porque a gente imagina isso. A DCTF Web ela vai ser enviada com informações do E-Social e da FD-REINF. Então não haveria muita lógica você adiar o prazo para o E-Social e não adiar para a FD-REINF. E normalmente em todas essas mudanças de prazo que temos visto, sempre que sai a mudança de prazo do E-Social, pouco tempo depois sai uma instrução normativa aí, acompanhando o prazo também para a FD-REINF. E também sai a terceira instrução normativa, ou a terceira norma legal, que é outra instrução normativa para alterar o prazo da DCTF Web, não é isso, Gustavo? Só que como a DCTF Web ela seria obrigatória para esse terceiro grupo a partir da competência outubro de 2019, então o governo ainda tem um prazozinho aí para poder alterar também a IN 1787 de 2018, que é a instrução normativa da DCTF Web. Mas realmente não faria absolutamente nenhum sentido adiar o E-Social para o terceiro grupo e não adiar a FD-REINF, como também não fará sentido deixar de adiar a DCTF Web. Até porque como é que a empresa vai enviar a DCTF Web antes de começar a enviar o E-Social e a FD-REINF? Exato, é uma obrigação acessória que decorre necessariamente da transmissão dos eventos periódicos, tanto do E-Social quanto da FD-REINF. E sem essas outras obrigações, a DCTF Web perde o seu sentido. Pois é, eu acho que no próximo GTcast eu vou estar aqui dando a notícia dessa alteração também para a DCTF Web. É muito provável que, se não agora em agosto, no máximo em setembro, a gente tenha essa outra instrução normativa. A última norma que temos para hoje foi a publicação da Solução de Consulta COSIT
número 225, de 26 de junho de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil concluiu sobre a impossibilidade dos consórcios de empresas efetuarem a compensação de débitos de contribuição previdenciária com créditos relativos à retenção de 11% sobre a nota fiscal recolhidos em nome e no CNPJ das empresas consorciadas, em decorrência da falta de previsão legal. Essa solução de consulta, Alexandre, se eu não estou enganado, ela já seguiu aí uma linha um pouco lógica, porque o consórcio ele é formado ali por diversas empresas e, por vezes, as notas fiscais são emitidas em nome e no CNPJ de cada uma das empresas consorciadas, apesar do consórcio também possuir um CNPJ. Então, a gente, inclusive, há pouco tempo, pouco mais de 15 dias, nós publicamos um conteúdo no Foco Tributário falando exatamente dessa compensação. E, curiosamente, quase 2 semanas depois, a Receita publica essa solução de consulta, que já vinha na linha do que a gente falou. Se a nota fiscal é emitida em nome do consórcio e no CNPJ do consórcio, eventual compensação pode ser feita pelo consórcio. Mas se as notas fiscais são emitidas no CNPJ de cada uma das empresas consorciadas, aí o consórcio não poderia se compensar daquele crédito, referente lá à retenção de 11%. Aí caberia a cada uma das empresas consorciadas se quiserem pleitear essa compensação. Exato, Gustavo. Inclusive, a solução de consulta cita uma instrução normativa importante nesse sentido, que é a IN número 1199 de 2011, porque nela a Receita Federal faz algo interessante. Ela permite ao consórcio optar por tratar os tributos devidos pelo consórcio como débitos do consórcio, ou seja, o consórcio que não tem personalidade jurídica, ele é inscrito no CNPJ e ele pode recolher os tributos no número do CNPJ do consórcio, hipótese em que ele também poderia se compensar da retenção de INSS efetuada sobre esse CNPJ. O que não pode, e a solução de consulta deixa claro, é que a retenção seja feita em nome das consorciadas e o consórcio queira, no seu próprio CNPJ, se compensar daquilo que foi retido em nome de cada empresa individualmente. A mesma coisa no sentido inverso, ou seja, a solução de consulta nos leva a concluir que não pode a retenção ser feita no CNPJ do consórcio e as empresas consorciadas quererem se aproveitar do crédito relativo à sua fatia. Agora vamos para a próxima sessão, de olho nos tribunais. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu sobre a não incidência nos pagamentos destinados ao Sistema S sobre a folha de salários. Os contribuintes conseguiram no TRF da 5ª Região, com sede em Recife, 2 decisões contra o pagamento das contribuições destinadas ao Sistema S, Sebrae, Sesc, Senac, entre outros, sobre a folha de salário. São os primeiros acórdãos favoráveis, segundo os advogados, com base na Emenda Constitucional número 33 de 2001, que trata de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. É mais uma tese que se levanta aí contra essa tributação complexa do nosso país, mais uma tese que eu tenho as minhas dúvidas se ela vai prosperar. Como de alguns anos para cá a gente está vivendo um cenário muito diferente do que a gente viveu aí há cerca de 2 décadas, a gente tem um Supremo Tribunal Federal muito mais sensível para essas questões de natureza tributária, muito mais corajoso, digamos assim, e independente para decidir favoravelmente ao contribuinte e contra os interesses da União, é possível que essa tese prospere. Mas ainda tenho reservas em relação a isso, porque já vi outros questionamentos de contribuições para o Sistema S que tinham ali argumentos muito mais consistentes para prosperar. Já vi teses assim se sucumbirem diante lá dos tribunais superiores. Então não é algo que a gente acredita que vale a pena o risco de uma ação judicial nesse momento. Acredito que os contribuintes devem ser bastante cautelosos na hora de decidir ajuizar uma ação nesse sentido. A próxima decisão
Foi lá dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Paraná que concluíram pela não incidência do ISS sobre a locação de espaços em hotéis. Essa discussão aí vem de longas datas e, inclusive, alguns outros tribunais não concordam com esse posicionamento. E o que se precisa entender aqui é que, com a edição da Lei Complementar número 116 de 2003, que trata lá das hipóteses de incidência do ISS, quando ela foi publicada, ela veio com um veto lá no subitem 3.01 que tratava da locação de bens móveis. E uma das razões desse veto foi que nas locações existe ali uma obrigação de dar e não uma obrigação de fazer. E isso descaracterizaria um serviço e não haveria ali a necessidade de incidência do ISS. E para a locação de bens imóveis, se tem aplicado o entendimento numa linha muito parecida, que no aluguel de um espaço não há obrigação de fazer, e sim uma obrigação de dar. E aí, alguns municípios começaram a alegar que, juntamente com a locação do espaço, normalmente vem agregado aí diversos outros serviços, e por isso haveria necessidade de incidência do ISS. Foi inclusive como o município de São Paulo tem entendido nessas questões, mas parece que aí o Rio Grande do Sul e Paraná estão trazendo aí uma nova linha de raciocínio para talvez reverter esse entendimento. Inclusive lá no debate para a aprovação da súmula vinculante número 31, o STF perdeu a oportunidade de esclarecer onde é que está essa linha tênue que separa aquilo que é locação daquilo que é prestação de serviço. Tudo bem que não é papel do STF legislar, mas já que ele estava aprovando uma súmula vinculante ali, que teria uma importância muito grande para pacificar essas discussões, ele poderia ter adentrado um pouco mais nessa discussão e ter delimitado isso de uma maneira mais objetiva. É o tipo de problema, Gustavo, que a gente vê alguns clientes enfrentando, por exemplo, quando alugam equipamentos e, junto com o equipamento, o operador. Há situações em que a prestação de serviço está muito bem caracterizada. Quando a gente fala de uma construtora que contrata uma subempreiteira e ali, junto com o equipamento de terraplanagem, vem também o operador. Ali a gente pode concluir que nitidamente se trata de uma prestação de serviços de terraplanagem e não de uma locação de equipamento, com o operador sendo considerado um mero acessório. Não é prestação de serviços. Mas será que, ao contratar uma empresa para fazer a alocação de um equipamento de som para um determinado evento, essa empresa fazendo a montagem desse equipamento de som, deixando tudo ali à disposição do cliente para ele utilizar, caracteriza uma prestação de serviço? Esse aspecto que envolve ali a montagem com um nível de complexidade menor, como em operações assim, será que é suficiente para tornar a operação uma prestação de serviço ou continua sendo uma mera alocação? Essa linha tênue aí a gente só vai ter esclarecido de vez quando vier uma legislação melhor, quando a gente tiver talvez um aprimoramento da Lei Complementar número 116 que trata do ISS. Até porque, Alexandre, a própria Lei Complementar traz hipóteses de operações que nitidamente são locação, mas que incide o ISS por haver um operador. É o caso lá do subitem 3.05, que traz lá a seção de andaimes, palcos e estruturas temporárias, mas que a gente entende que só há o ISS ali nesse tipo de operação se houver a montagem e desmontagem. Então, até que ponto o serviço vai caracterizar tudo como serviço, como você pontuou, ou se aquele serviço ali não descaracteriza a locação. Eu acho que realmente esse aí é o ponto que precisa ser analisado. É verdade, Gustavo. Na Lei 116, esse subitem 3.05, que traz lá a seção de andaimes, palcos e coberturas, está falando, na verdade, uma locação de um bem móvel, a rigor. Então, para ele não ter sido vetado, a única justificativa é presumir que aquela seção de andaime só é hipótese de incidência do ISS quando está acompanhada da mão de obra que faz a instalação, como diz a própria lei, ou a montagem e desmontagem, como usualmente as pessoas citam. O fato é o seguinte: a gente precisa de uma lei complementar tratando do ISS aprimorada que traga um esclarecimento melhor para esse tema. Seguimos com a nossa última sessão
Pergunte ao especialista. A primeira dúvida é da Daniela e ela pergunta o seguinte: posso fazer a compensação do INSS recolhido desde 2012 sobre a contratação de cooperativa de trabalho diretamente na GFIP ou seria necessário um processo administrativo? Excelente pergunta, Daniela. A gente pontua isso na nossa obra Gestão Tributária de Contratos e Convênios com muitos detalhes, que a decisão lá do STF, embora não tenha sido em uma ação direta de inconstitucionalidade, mas foi em um processo individual de uma determinada empresa, ela ganhou efeito amplo para todos os contribuintes a partir do momento em que a Procuradoria da Fazenda Nacional editou um ato reconhecendo a derrota nesse processo. E tudo isso está em conformidade com o que diz lá o artigo 19 da Lei 10.522. Então, com esse ato da Procuradoria da Fazenda Nacional, todos os contribuintes ficaram autorizados a proceder à compensação desses créditos ou a pedir a restituição desses créditos relativos ao INSS que se recolhia quando da contratação de cooperativa de trabalho. Lembrando que isso não era hipótese de retenção na fonte, era o recolhimento de uma contribuição a cargo da empresa que contratava a cooperativa, mas isso foi declarado inconstitucional. A decisão transitou em julgado em março de 2015 e as empresas só precisam, desde então, apurar os valores que elas têm direito de recuperar, atualizar pela taxa Selic através de uma planilha e compensar mensalmente na GFIP. Não precisa protocolar nenhum processo administrativo, muito menos ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. Exatamente. Agora a gente só precisa ter cuidado aí para o prazo prescricional. Como já estamos em 2019, se você já vem pagando desde 2012, Daniela, você só vai poder fazer essa compensação direta na GFIP daqueles créditos de 2014 para cá. Então não haveria nenhuma impossibilidade de você recuperar esses valores antes lá de 2016, mas obviamente respeitando o prazo prescricional. Então, infelizmente, 2012 e 2013, ainda que você entre com um processo administrativo ou judicial, esses valores já estão prescritos. Mas para o que está dentro aí do prazo de 5 anos, pode compensar diretamente em GFIP. A segunda dúvida é da Luísa Moreno e ela nos pergunta o seguinte: no caso de empregado público, sendo funcionário de uma empresa pública, pelo regime CLT, a empresa retém INSS. Esse empregado pode receber fazendo trabalhos como autônomo, vinculado ao E-Social? Excelente pergunta aí da Luísa Moreno, e a gente precisa destacar que não há nenhuma impossibilidade para que o empregado público, lá pelo regime da CLT, trabalhe como autônomo. Da mesma forma que os servidores públicos, por exemplo, vinculados ao RPPS, também não estão impossibilitados. E para o servidor público, isso inclusive consta lá do artigo 13, parágrafo único da Instrução Normativa número 971 de 2009. Então, Luísa, um empregado público, pelo regime da CLT, não está impedido de trabalhar como autônomo em algum outro serviço que ele for contratado. E aproveitando, Luísa, como esse é um tema muito debatido em nossos treinamentos, vamos aqui acrescentar um exemplo prático para distinguir essas duas situações que Gustavo pontuou. Se é um servidor público vinculado ao RPPS, ao regime próprio de previdência da União, do Estado ou de algum município, e ele ganha R$5.000 e presta um serviço como autônomo por mais R$2.000, essa remuneração da atividade como autônomo vai ser integralmente tributada pelo INSS. Agora, se ele é empregado público do regime CLT, ele então é contribuinte do regime geral de previdência social, que é o regime que a gente chama de INSS. E nessa hipótese, o salário dele sendo de R$5.000, ele tem direito de somar com a remuneração na condição de autônomo e ser tributado apenas até o limite máximo do salário de contribuição, que agora em 2019 está em R$ 5.839,45. Esse cálculo então vai variar a depender da natureza do vínculo dele lá com o ente público. Só reforçando isso, se ele como empregado público já recebe, por exemplo, R$6.000, que passa aí do teto, qualquer trabalho que ele prestar como autônomo, ele fica aí livre de qualquer tributação mais pelo INSS.
E aproveitando o último detalhe que você pontuou, se ele está listado no E-Social de uma das fontes pagadoras ou não, isso é irrelevante, porque o E-Social ele não muda a legislação, ele muda a forma como as empresas prestam informações acerca daquilo que é fato gerador dessas obrigações previdenciárias. A terceira dúvida é da Vanessa e ela nos questiona o seguinte: quando a entidade sem fins lucrativos não possuir o certificado de isenção, o prazo da obrigatoriedade do envio do E-Social muda? Olha, a gente já comentou sobre isso, Vanessa, quando falou aqui das alterações ocorridas agora em julho de 2019, no que diz respeito ao prazo de envio do E-Social. Então, a sua entidade, ela é do terceiro grupo, é uma entidade sem fins lucrativos e, por isso, o início da transmissão mensal do E-Social, daquilo que é denominado de eventos periódicos, que inclui aí a folha de salários, pagamentos autônomos, isso ficou para janeiro de 2020, independentemente de você ter o certificado ou não de isenção. A nossa última dúvida é da Roseane Araújo e ela nos questiona assim: quando da consulta ao portal do Simples Nacional, determinado fornecedor está excluído do enquadramento de optante do Simples Nacional em 31 de dezembro de 2016, por ofício. A nota fiscal ela foi emitida em 29 de dezembro de 2016 e paga somente em 10 de fevereiro de 2017. Sou da Administração Pública Federal. Devo fazer a retenção conforme a IN 1234 de 2012? Rosiane, em relação a essa sua dúvida, a Receita Federal já se manifestou em uma solução de consulta há algum tempo atrás, no sentido de que você deve considerar o fato gerador da retenção, que está definido lá na Lei 9.430, no seu artigo 64, e que é reforçado também na Instrução Normativa 1234 de 2012, que é o pagamento. Então, essa retenção de IR, contribuições sociais, nos pagamentos a pessoas jurídicas, que você, como administração pública federal, efetua, segue o chamado regime de caixa. Portanto, se em janeiro a empresa não está mais enquadrada no Simples Nacional, você deve efetuar a retenção normalmente, sendo este o mês do pagamento, ainda que a nota fiscal se refira ao ano anterior e neste exercício anterior a empresa fosse optante do Simples. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast e eu quero dizer que foi muito bom mais uma vez estar aqui com vocês e agradecer também a participação de todos. Realmente foi muito bom. Obrigado a todos vocês que nos mandaram dúvidas e têm acompanhado aí todo o nosso trabalho. Espero que para o próximo, se tiver alguma dúvida, como o Alexandre ressaltou bem no iniciozinho, não deixe de mandar a sua dúvida, a sua sugestão. Estamos aqui para responder e ouvir vocês. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e vamos lembrar que o GTcast é uma produção destinada aos assinantes do Sistema Web Gestão Tributária, mas que durante esses primeiros programas a gente está compartilhando a íntegra do programa com todos aqueles que acompanham nosso trabalho também no blog Foco Tributário. Muito obrigado e até a próxima.